E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa pra todos. Você pode estar se perguntando aí, né, se cadê a musiquinha, mano? Não sei o que, quero ver tu pagando mic e tal. O YouTube tá processando, né? Processando assim, né? Entre aspas, né? Ele tá querendo bloquear meus vídeos exatamente porque tem musiquinhas, aí é plágio, né? Eu não coloco a música toda, mas enfim. Eu queria citar a música, mas também não adianta, então não vai ter mais, porque senão meu canal vai ser bloqueado, né? Hum. E aí é isso, apenas, né? Só vai ter agora só a minha pessoa aqui olhando pra vocês bonitinho, né? Óculos novo, cabelo cortado. Tá despenteado, mas tá cortadinho, né? Querino, aí propaganda, R$ 15 ali perto da Assembleia de Deus. Mas é isso aí, vamos continuar o assunto, né? Faz um tempinho que a gente teve assunto, a gente teve vídeo, para relembrar basicamente o que a gente estudou, depois da atividade que vocês fizeram, é exatamente sobre tempo e clima. A gente viu que era tempo e também o clima, a diferença entre um e outro. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, né? Tá ensolarado, tá nublado, abriu o sol, tá chovendo. Deixa eu chover de onde? Meu Deus, choveu, o que aconteceu? Uma vez eu tava jogando bola aqui na minha rua, tá um sol danado, daqui a pouco, né, começou a chover do nada, vral, e, tipo, essa mudança repentina, né, isso quando era pirraia, claro, essa mudança repentina, assim, né, ensolarado, chuvoso, mormaço, calor, essas coisas, é tempo. Clima é um padrão na atmosfera. A gente pode ver um padrão, por exemplo, de junho para julho, né? Maio, junho e julho. Esses 3 meses, a diminuição da temperatura média, mais frio, né? Principalmente durante a noite. Né? A temperatura média vai chegar no máximo 26 graus, tal, mínima 17, 18. E agora, né, o finzinho já está acabando, está saindo, infelizmente. O frio era tão bom, bom para dormir, bom para ficar em casa no período do corona, né? Fica em casa, tudo mais. Aí tá acabando. Você pode ver durante o dia agora tá mais quentinho, né? Tá aquele calorzinho, aquele mormacinho, né? Aquele calorzinho na sua cabeça e tudo mais. Agora em agosto, né? Mas você pode ver, esses 3 meses é um padrão. Todo o período, né? No mesmo ano, período do ano, chove, faz o frio aqui na região Nordeste, que é mais próximo ao Equador, né? Todo ano, esse ano não teve festa, mas a galera que vai pra festa aí, é pro São João, fica naquele negócio, vai chover ou não vai? A menina, meu Deus, eles escovam no cabelo, se chover eu não acredito, vou levar agora, chuva não leva a sombrinha, não combina com o look, a sombrinha, e não sei o que, aí fica nessa decisão, é exatamente no mesmo período. Então esse padrão que existe durante esse período do ano de frio, ou durante o começo do ano, muito calor, 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 né? Muito calor, que de verdade, no caso do Nordeste, um padrão é o clima. Padrão durante 20 anos, observar durante 20 anos, clima. Mudança momentânea da atmosfera é tempo, tá certo? Isso aí foi o que a gente viu na nossa aula anterior. E nós vimos, começamos a ver os fatores climáticos, né? E são vários. Eu citei alguns deles e hoje eu vou explicar para cada um de vocês um deles. Tá, isso eu vou explicar para cada um de vocês, né? Para vocês, cada um deles, na verdade. Os cachorros começaram a latir aqui, aí foi uma agonia. Foi nada, de vez em quando passa um negócio na rua e cachorro late, passa carro da pamonha, enfim. Primeiro ponto seria da latitude. A gente estudou no começo do ano latitudes e longitudes. A latitude divide, né, o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. São linhas horizontais, você pode ver no mapinha aí ao lado da minha cabeça, para o lado de cá, né? Aqui. Você pode ver a divisão das linhas. A Terra é inclinada, né? Dessa forma aqui. Ali está assim, né? Porque aqui é invertida a imagem. Aí você vai ter, ela tem um nível de inclinação em graus, né? E aí você vai ter a divisão do planeta, né, dessa forma, em linhas horizontais, dividindo entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa inclinação da Terra e essa esfericidade da Terra, ela vai fazer com que a radiação solar, ela incida de maneira diferente no nosso planeta. Como assim incidir? Bater de fora de forma diferente, né? Dependendo do período do ano, por exemplo, se o Sol tiver à direita dessa imagem, do lado de lá do lado de lá, né, da imagem, ficaria iluminado uma parte dela. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para vocês verem melhor. Vê só, apaguei a luz, né? Escurinho aqui para vocês me verem. A ideia é a seguinte, vocês entenderem, minha cabeça seria o globo, né? A Terra, a esfericidade da Terra. E o celular é o Sol. Então, se eu colocar o celular aqui, ó, tá? Mais acima, né? Minha cabeça vai estar assim inclinada para cá. Se eu colocar o solzinho aqui, seria o Sol. Ela está iluminando. Deixa eu ajeitar minha cabeça. Aqui, aqui, aqui. Você pode ver que minha cabeça, a parte de cima, está iluminando mais, tá vendo? O Sol está aqui. Estou exatamente
inclinada como a Terra. Se o Sol estiver deste lado, né, no caso, dependendo da translação do planeta, né, ela vai iluminar mais a parte de baixo do meu rosto. Essa parte aqui seria o hemisfério sul e aqui seria o hemisfério norte. Óculos para cima, hemisfério norte. Óculos para baixo, hemisfério sul. Então, dessa forma aqui, inclinada, bonitinho, cabeça está sendo iluminada na parte de baixo, tá? Mais iluminada na parte de baixo. Então, na parte de baixo seria o quê? Verão, por exemplo. No sul seria verão. Se eu voltar para cá, continue inclinando, continue inclinado. Quem vai estar mais iluminado, fora a minha papada, é a minha cabeça, a parte de cima do óculos, então hemisfério norte. Então, no hemisfério norte vai ser verão e na parte sul vai ser inverno. Seria a inversão dos climas. Se tiver aqui na frente direto, vai iluminar de maneira igual, vai ser o período equinócio. Acho que dá para ver de vocês. Então vai ser outono e primavera, por exemplo. Mas iluminou de maneira diferente. Cadê aqui? Iluminou de maneira diferente. Norte e sul, onde está mais iluminado vai ser verão. E onde está menos iluminado, menos radiação solar, vai ser o hemisfério, vai ser o inverno, tá? Nesse caso aqui, norte vai ser verão e no sul vai ser inverno. Depois dessa loucura aí para vocês tentar entender, a ideia é essa, né? Você está vendo a Terra inclinada, né? Se ela tiver, o Sol tiver para esse lado onde tem escrito zona temperada do norte, você vai ter aí inverno no sul, no hemisfério sul, e verão no hemisfério norte, porque o norte está mais próximo do Sol. Se tiver do lado de cá, onde tem escrito Equador aqui no slide, né, nessa região na esquerda, um pouco mais à esquerda, você vai ter, nesse caso aí, no sul, que vai estar mais para o lado do Sol, mais perto do Sol, você vai ter verão e no norte, inverno, que está mais longe, tá? Isso é a ideia mais importante que você tem que lembrar em relação à latitude, em relação ao planeta, né, em relação à iluminação do planeta. Por quê? Quanto mais iluminado, maior vai ser a temperatura. Quanto menos luz, quanto menos radiação solar, menor vai ser a temperatura. Essa seria das ideias da latitude. E como a Terra é esférica, quanto mais para regiões ao norte, tá? Nos polos, menos radiação solar vai ter. Então, se tem menos radiação solar, vai ser menor a temperatura. Então, repetindo, quanto maior quantitativo de radiação solar, tá? Incidência de radiação solar, de maneira perpendicular, ou seja, de maneira reta, formando um ângulo reto, maior vai ser a temperatura. Se essa inclinação abre, tá? Vai ser menor a temperatura. O ângulo aberto, ele vai ser menor a temperatura, porque ela vai bater e vai ricochetear. Se for assim, 90 graus perpendicular, quanto mais próximo do perpendicular, você vai ter aí, né, maior radiação solar, portanto, maior aumento de temperatura. Onde acontece maior aumento de temperatura? Nessas áreas amarelas que você tem no mapa. Por quê? É a região mais próxima do Equador, da região central do planeta. Então você vai ter aí Equador, que é na linha central. A linha amarela vai ser a região entre Equador e Trópico, tá? O Trópico de Câncer, que fica ao norte, e o Trópico de Capricórnio, que fica para o sul do Equador. Então, nessa região amarela vai ser uma região mais próxima do centro da Terra, portanto, vai ter maior radiação solar. Na área verde, vai depender do período do ano, se estiver mais longe ou mais perto. Tá? Nesse caso, aí vão ser regiões chamadas de regiões temperadas. E na região azulzinha, né, você vai ter regiões polares. As zonas climáticas são basicamente três. Vocês viram que tem vários climas no mundo. Né? E dentro dessas zonas climáticas, vocês vão ter esses climas que vocês pesquisaram. E na zona climática A, que fica no polo, vai ser chamada de polar, onde a temperatura é mais baixa, porque vai ter menos radiação solar. Na região verdinha, que você tem no mapa aí, vai ser a região temperada. A região temperada fica entre o trópico e o polo, tá? A região de interseção entre trópico e polo. A região temperada recebe o nome exatamente por conta disso. Um certo período do ano vai ser quente, um certo período do ano vai ser mais frio. Então vai ter, né, uma escala bem maior entre elas. E a região amarela, você vai ter uma temperatura relativamente alta, geralmente acima de... Nunca cai abaixo de zero, né? É muito difícil cair abaixo de zero, esfriar muito nessas áreas por conta do quantitativo de radiação solar, que vai estar sempre incidindo na região central do nosso planeta, tá? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula, certo? Vamos passar aqui. Segundo ponto seria a altitude. A altitude é mais simples de entender do que a latitude, tá? A altitude... ela vai ter, né, uma incidência na formação do clima por conta do aumento da pressão atmosférica. Vou espirrar aqui. A questão da pressão atmosférica. O quê? Nesse caso, quanto maior o quantitativo de ar, tá certo? Quantitativo de ar, maior vai ser a pressão atmosférica. E quanto menor o quantitativo de ar,
menor vai ser a pressão atmosférica. Como assim, mano? Não estou entendendo e tal. Vamos lá. Quanto mais alto fica, menos ar vai ter. Porque o ar é denso, ele tem um peso. O ar, ele não tem peso, ele não é, né? Sim. Ele não tem peso nenhum, ele tem um peso. As partículas, as moléculas, elas têm um peso. E elas não conseguem chegar a um grande quantitativo de altitude, por conta da gravidade que puxa para baixo. Então, quanto mais, né, fora do próximo, quanto mais de longe do nível do mar, quanto mais longe do solo, menor vai ser o quantitativo de ar, menor vai ser a coluna de ar. Na imagem lá vocês vão ter a ideia que se passa em São Paulo e Santos, tá? São Paulo fica numa região que fica 750 metros, 800 metros de altitude do nível do mar, porque o nível do mar é o nível mais baixo do nosso planeta. O mar vai estar no nível mais baixo, né? E por conta dessa altitude maior, você vai ter menos coluna de ar, ou seja, menos ar, porque já está na região alta, então o quantitativo de ar que vai ter ali vai ser menor. Se está na região mais baixa, que seria aqui no caso Santos, você vai ter um quantitativo de ar maior, então a pressão vai ser maior. Então nesse caso, quanto maior a altitude, menor vai ser o quantitativo de ar. Quanto menor, é inversamente proporcional. Quanto menor a altitude, maior a coluna de ar. Então vamos lá, repetindo. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar. Quanto menor a altitude, maior a coluna de ar. Sempre é inversamente proporcional. Se é muito alto, tem pouco ar. Se é muito baixo, tem muito ar. É sempre inversamente proporcional, nesse caso aí, da questão da altitude em relação ao ar. E isso, o que isso tem a ver com o clima, Mauro? Quantitativo de ar. Quanto mais ar, maior a absorção de temperatura. Então, se está muito alto e tem pouco ar, a temperatura vai ser baixa. Se tem pouco ar, a temperatura vai ser baixa, porque o ar ele também absorve calor. Mantém o calor ali, né, mantém a região aquecida. E na região de Santos, por exemplo, você, como é mais próximo do mar, você vai ter muito quantitativo de ar, um quantitativo grande de ar, e por conta desse grande quantitativo de ar, você vai ter mais partículas que vão aquecer por mais tempo a atmosfera. Então você vai ter aí, quanto maior a altitude, menor quantitativo de ar e menor a temperatura também, tá certo? Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Mais uma vez, inversamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura, tá certo? Vão ser inversamente proporcionais. Vamos prosseguir. E por fim, o albedo. O albedo é o coeficiente de reflexão, né, da radiação solar pela nossa superfície, né? A superfície do planeta, a Terra, ela reflete radiação solar. Quando o Sol vem, a radiação solar vem para o nosso planeta, ela é filtrada primeiramente pela atmosfera e depois a radiação é reenviada para o planeta. Ou para o planeta, para o espaço, né? Parte da radiação é enviada para o espaço e outra parte da radiação é absorvida. E aí vem uma questão das cores, né? Cor é o seguinte, quanto mais clara a cor, né, mais próximo do branco, mais próximo das cores claras, maior vai ser o coeficiente de reflexão, ou seja, vai refletir mais. Quanto menor, ou quanto mais escura a cor, menor vai ser esse coeficiente, né? O preto, ele absorve muito calor. Você pode, eu estou andando na rua com a camisa preta, né? E tal. E você sente mais calor durante o dia, porque o preto ele absorve calor, então você passa dentro do forno. Se você for com a camisa mais clara, você pode ver quando a pessoa está andando na rua com a camisa mais clara, parece que ela está mais iluminada, né? Parece um anjo descido do céu quando está no sol, porque vai refletir, você vê que o branco reflete no seu rosto, né? É bem interessante. Você colocar uma imagem na televisão, por exemplo, uma imagem com fundo todo preto e desligar a luz, vai parecer que está, né, bem escurinho. Aí se você botar uma imagem clara, aí vai dar abrir aquele negócio, vai parecer que está iluminando mais e tudo mais. Então, quanto mais escuro, maior a absorção. Quanto mais claro, maior vai ser a reflexão. Nesse caso, você tem o quantitativo de reflexão por tipo de superfície. Nesse caso, você vai ter aí, por exemplo, o asfalto, ele só reflete 5%. Se é muito escuro, reflete pouco e absorve muito. Aí você vai ter a terra marrom, 8% da radiação refletida, o restante fica. Né? O campo verde, 20% ele reflete um quantitativo mais. O campo de trigo seco, que é mais amarelado e esbranquiçado, 30%. O deserto do Saara, 45%, que já é uma parte arenosa, amarelada escura, amarelada clara, quer dizer. E as montanhas nevadas, 90% branco, né? Por isso que você pode ver as montanhas nevadas permanecem sendo nevadas, porque a maior parte da radiação é refletida por conta do gelo, é refletida por conta da neve.
Então, você vai ter aí o albedo sendo o coeficiente de reflexão da radiação solar. Então, quanto mais escuro, maior a absorção de calor e menor a reflexão. E quanto mais claro, vai ser menor a absorção e maior a reflexão. Para a gente lembrar sempre do albedo, é só lembrar da reflexão. Não precisa lembrar tanto da absorção, mas para lembrar da reflexão. Quanto mais escuro reflete pouco, claro reflete muito. Quanto mais claro, reflete mais. Entenderam? E é isso aí que eu tinha para ensinar para vocês para hoje. Eu espero que todos tenham gostado e entendido. Se não gostaram, não entenderam, nossa próxima aula virá e eu tirarei todas as dúvidas de todos. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma ótima noite, manhã, madrugada, tarde. E comam bem e bebam água e respeitem seus pais. Falou!